Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Neymar não chegou de carro importado, como é normal em qualquer clube grande. Ele veio de helicóptero e pousou no meio do gramado. O jogador foi recepcionado pelos colegas e funcionários, que pelo jeito também são fãs do craque. Se Neymar voltou ao Brasil para ser bem tratado, este objetivo foi alcançado. O camisa 10 entrou num mar de abraços no centro de treinamento. Há uma semana, Neymar foi apresentado oficialmente como o novo reforço do Santos e o impacto foi imediato. Em menos de 7 dias, o Peixe viu sua torcida se mobilizar de uma forma inédita. Os números de sócios e torcedores explodiram. Os patrocinadores chegaram com força e as redes sociais do clube bateram recordes de engajamento. Qual será o futuro do Santos com a volta de Neymar? Os impactos dentro e fora de campo? O contrato de 6 meses pode ser renovado? No 15 Minutos de hoje, vamos analisar o retorno do craque Neymar ao futebol brasileiro com Cosme Rimoli, colunista do portal R7. Olá, Cosme, seja bem-vindo. Olá, Fara. Prazer estar participando de novo. Ele acompanha a gente aqui nessa conversa, o repórter da Record, Bruno Piscinato. Bruno, Neymar voltou ao Santos, clube que o revelou para o futebol, e na última quarta-feira ele entrou em campo e jogou 45 minutos. Foi um momento histórico para os santistas, Bruno. Tudo bem, Fara, com você? Um prazer estar com você, um prazer estar com o Cosme, 2 amigos, para falar de um assunto que acho que é muito relevante para o futebol nacional. Acho que foi muito importante para os santistas, histórico para os santistas, mas a gente vai falar aqui também. Acho que foi importante para todo mundo que acompanha e que gosta do futebol brasileiro. Quer queiram, quer não, é a nossa grande esperança, é o Neymar, né? Cosme, a noite de 5 de fevereiro vai ficar marcada na carreira do Neymar como a reestreia em casa. Como é que você avalia a partida do camisa 10 santista após 3 meses longe dos gramados, né? Lembrando que é um retorno. Você achou que ele estava bem fisicamente ou não? Como é que você analisa esse retorno dele? A gente está carente demais, então é isso. O Neymar, ele fez 33 anos nesse retorno. O maior ídolo do futebol brasileiro era o Gabigol, 28 anos, que nunca disputou nenhuma Copa do Mundo. Nós precisávamos de um jogador do tamanho do Neymar para movimentar até a nossa profissão aqui, porque a gente estava cobrindo só os jogadores fora. Em 52 minutos, ele fez uma boa jogada. Não vamos esquecer que ele enfrentou o Botafogo de Ribeirão Preto, que até então era o lanterna do Campeonato Paulista. Assim, o Neymar, ele tem uma força tão grande nas redes sociais, 320 milhões de seguidores para mais, ele influencia demais a mídia, influencia a moda, influencia, como o Fará falou muito bem, torcedores. O Santos também não ganha um campeonato há 9 anos. É uma carência total. A Mara Maravilha vai fazer 10 músicas em cima de Neymar. Neymar, ele desde a Copa de 2022, ele jogou 21 partidas. Ele jogou 45 minutos, ele foi dispensado do Al Hilal, que tem no time titular 7 árabes que ele não acompanhava o ritmo físico. Então, calma, é assim, é uma carência. A gente não ganha a Copa do Mundo desde 2002, a gente quer muito que o Neymar venha, mude todo esse cenário, mas é um jogador só. E é um jogador que teve 29 contusões. Agora eu queria saber de você e do Bruno o seguinte, porque o Neymar simboliza mais do que um jogador, ele traz nostalgia e esperança. Como você disse, há uma carência de craques no Brasil. Eu quero saber quanto que a volta do Neymar impacta na identidade da equipe dentro e fora do campo. Eu acho que para o Santos e para a identidade santista, quando a gente fala em Neymar, é o resgate daquele futebol alegre, né? Que o santista está acostumado a ver. A gente vem de uma Série B, onde o Santos subiu com um futebol diferente, com uma proposta, né? Um técnico que jogava muito para trás, o Carille, e agora o Santos mudou de técnico e aí ainda vem o Neymar. Para o torcedor santista, é um pouco... o Cosme falou aí, assim, essa coisa da ilusão. Eu acho que traz a ilusão, mas é o mais próximo de que eles já tiveram nos últimos tempos de voltar a ser aquele Santos, o santástico, né? O Santos que encanta. É óbvio, a gente está falando do Neymar e quando você olha ao redor, os jogadores não mudaram, continuam sendo os mesmos. Então, assim, ele vai precisar de companheiros, ele vai precisar de algo a mais. Agora, a questão da nostalgia, da esperança, eu acho que, por mais que a gente saiba que tem todo um show por trás, essa coisa dele chegar, usar a camiseta número 10, mas mais do que emblemático, eu acho que é representativo. Eu acho que não é errado a gente falar que depois daquela geração de Pelé e tudo mais, o Neymar talvez seja o grande representante desse futebol arte que era aquele Santos da década de 60, depois da de 70. Ele realmente traz a nostalgia para esse torcedor antigo do Santos e traz uma memória curta, né, recente ali de 2012, 2011, para aquele torcedor santista que acompanhou o Neymar encantando o Brasil e depois, consequentemente, o mundo.
O time viu um crescimento impressionante aí nas redes sociais, superando até o Flamengo, um time com o maior número do país. O que explica esse fenômeno e como é que o clube pode capitalizar esse engajamento do Neymar? Havia uma grande preocupação das últimas direções do Santos que o número de torcedores estava estagnado. Então o Neymar vem porque esse clube gigantesco, repito, tem o maior respeito pelo Santos, não ganha título há 9 anos. Houve sim um crescimento. E fala, assim, como o Bruno me conhece muito bem, eu sou obcecado por uma coisa que eu não tenho, é dinheiro, né? Então, seguinte, o Santos agora tem um aporte financeiro agora do Viva Sorte, que é uma das patrocinadoras que resolveu antecipar 40 milhões. A diretoria quer tirar a Blazer, que é a principal patrocinadora master, que paga só 22 milhões e meio, que fez um contrato em 2023. Quer colocar uma patrocinadora master para pagar no mínimo 80 milhões. Ou seja, dinheiro. O Santos, repetindo, deve quase 700 milhões. O Neymar, esse apelo que ele tem é gigantesco. No Brasil não tem igual, só comparava ao Cristiano Ronaldo em Portugal, que ele faz também é um absurdo. Mas é isso, o Santos precisava de chacoalhar e, como o Bruno disse muito bem, o Brasil, o futebol brasileiro precisava do Neymar. Dentro de campo, para mim, é uma coisa, fora é fantástico. Agora, Cosme, falando até desse chacoalhão e tudo mais que você falou, a gente falando um pouco de receita, dinheiro, como você mesmo disse, né? Os números, em apenas 5 dias, os números de sócios torcedores aumentaram para 70 mil sócios torcedores no Santos. E aí, eu queria até te perguntar, eu conheço gente que nem é santista, mas que foi virar sócio para conseguir um ingresso, para poder assistir o Neymar. Você acha que você falou aí dos patrocinadores, falando de sócio-torcedor, esse impacto financeiro, midiático, ele pode ajudar, você falou da dívida do Santos, o futuro do Santos? Você acredita que o Santos pode aproveitar esse fator Neymar, essa questão das mídias sociais, do dinheiro, para reerguer o time até com relação às dívidas? Não, sem dúvida. Ontem eu falei com uma pessoa que é muito ligada ao Marcelo Teixeira. O Marcelo Teixeira está fazendo que um dia renda uma semana, porque ele mesmo não tem certeza se o Neymar vai acabar renovando o contrato, então o Santos está fazendo o máximo para aproveitar o Neymar como se ele fosse embora. Então, o Santos precisa demais dessa movimentação financeira, porque, vamos falar bem a verdade, nós sabemos que o Santos é recordista de transfer ban, ou seja, de punição da FIFA por não pagar contratações de jogadores nos últimos 10 anos. Foi o Santos o clube mais ficou em dívida com os outros clubes. Então, essa situação financeira do Santos, com o estádio, trazendo jogos para o Pacaembu, tendo mais números de sócios-torcedores, é fundamental para a sobrevivência do Santos. Porque o Santos, sem o Neymar, vamos ver o Santos com e sem o Neymar. Sem o Neymar, o Santos, há 3 meses, era um clube estagnado, um clube do litoral, sem patrocínio forte, com um estádio que os conselheiros não deixam reformar. Há 4 anos a W Torre negocia com a direção. Então, o Neymar trouxe modernidade, trouxe esse impacto. Ele já está reclamando do CT, vai ter que dar uma aprimorada. Enfim, lembra um pouco o Ronaldo. O Santos precisa muito mais do Neymar, sinceramente, fora de campo do que dentro de campo. Porque o Santos era um clube que estava caminhando para ficar diminuto, menor do que a tradição dele. Vamos lembrar que ele estava disputando a Série B o ano passado, como mesmo o Bruno disse. Então, é isso. O Santos está tentando capitalizar o Neymar, fazendo uma coisa que nenhum clube brasileiro fez. E assim, quando nós estamos empolgados falando do Neymar, imagina os torcedores santistas. Então, há 9 anos sem ganhar um título. Então, dá para entender todo esse movimento. Eu falei até com um torcedor bem antigo, ele falou, lembra quando a gente ia ver o jogo, um torcedor do Palmeiras que eu falei, que ia ver o jogo do Santos para ver Pelé. Então, muita gente vai querer ver o Neymar em campo, porque ele é um dos 10 jogadores em termos de mídia do mundo. Enfim, mas eu repito, fora de campo, espetacular para o Santos. Dentro, uma incógnita. Sozinho, ele não joga. A gente já viu. Empatou com o Botafogo, lanterna do campeonato. Vai pegar o Novo Horizontino fora. Talvez ele não jogue e fique poupado para o jogo do Corinthians. O Neymar vai ser assim também. Ele não tem uma sequência de jogos. Ele jogou metade dos jogos do PSG. Nem metade ele jogou 43%. Enfim, o Neymar na seleção brasileira também, a gente vê o Dorival Júnior rezando para ele dar certo. Quer dizer, ninguém sabe. A gente está na mão de um jogador de 33 anos dentro de campo.
fora ele é espetacular, repito. Cosme, me diz uma coisa, por mais que o Neymar esteja ganhando dinheiro no Santos hoje, ele poderia estar ganhando 5, 6 vezes mais em qualquer time do exterior. Por que ele resolveu voltar agora para o Santos? E por que esse contrato é de apenas 5 meses? Então, as duas coisas vão para o mesmo caminho. Ele voltou para o Santos porque ele não tinha mercado na Europa, nem em time médio. Ninguém acredita no Neymar pelas contusões, porque pela idade, 33 anos, pelo histórico do Neymar, ele volta para o Santos para ter um fôlego na carreira dele, porque, vamos falar a verdade, ele está entrando na fase final da carreira. Então, ele precisava desse apoio total que ele só ia ter no Santos. Se ele fosse para o Flamengo, se ele fosse para o Corinthians, ele não ia ter. Ele tem o direito de errar, tem o direito de fazer o que quiser no Santos. Então, ele volta para ganhar um fôlego final na carreira. Eu tenho certeza absoluta que, conhecendo como eu conheço o pai do Neymar, ele está pensando no futuro não só no Santos. O pai do Neymar, ele cobiça fazer uma SAF do Santos há pelo menos 2 anos. Há uma grande resistência do Conselho Deliberativo que não quer entregar o futebol na mão do pai do Neymar. Agora, Cosme, aproveitando esse tema sensível, a gente já conversou anteriormente outras vezes sobre essa questão da SAF, né? O Brasil, como um todo, vem vendo o crescimento dessas SAFs nos clubes do país. O presidente Marcelo Teixeira revelou que o Santos se prepara, você disse aí, para uma possível transformação em SAF. Então a gente pode dizer, hoje a gente está falando que o Santos de Neymar, né? O Neymar está de volta ao Santos. Será que a gente pode ver, o quanto você acredita que a gente pode ver o Neymar ser dono do Santos, né? No caso aí, o Santos virar do Neymar e da família Neymar. Falam até que grupos árabes, e lembrando que a Arábia Saudita liberou o Neymar, será que a Arábia Saudita também estaria interessada nessa negociação? O Santos, que é uma marca, a gente fala de uma marca mundial hoje do Neymar, mas o Santos também é uma marca mundial por questão do Pelé, principalmente, né? Você acha que isso seria bom para o clube, modernizaria ou ia comprometer o clube? A gente tem 2 questões aí bem importantes. A primeira é a resistência do Conselho Deliberativo. Para qualquer clube virar SAF, tem que ter a aprovação do Conselho Deliberativo. O do Santos é muito, mas muito provinciano. Há muitos conselheiros que querem ir para a Vila Belmiro andando de bermuda e de sandália. A gente está cansado de saber com a sua cadeirinha com o nome escrito e o estádio continua encalacrado. Quem conhece a Vila Belmiro sabe que não tem para onde crescer aquela arena, vai ser um sufoco para a W Torre fazer até a reforma. Então, o primeiro obstáculo para virar SAF está no Conselho Deliberativo do Santos. O segundo está no próprio Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira, a família Teixeira vem dominando o Santos há mais de 20 anos, intercalando presidência, direção de futebol e influência nos presidentes que até comandaram o Santos sem tanta força como os Teixeiras por trás. Não vamos esquecer, Marcelo Teixeira também é bilionário. Então, para que venha uma SAF, tem que vir uma SAF com um compromisso altíssimo de dinheiro e um poder de convencimento enorme no Conselho Deliberativo. Esse é o grande entrave do Neymar pai. Ele está tentando isso com o Marcelo Teixeira, e o Marcelo Teixeira, vou falar bem prático, bem que eu sei de bastidores, está dando uma enrolada porque ele não quer virar SAF agora, de jeito nenhum. Por quê? Hoje, pensa bem, falamos de Neymar. Quem é o herói que trouxe o Neymar? É o Marcelo Teixeira. Então, essa coisa de ego, essa coisa de presidente, essa coisa meio de ainda, entre aspas, coronelismo, domina vários clubes brasileiros. E o Santos é de uma família hoje. Então não dá para a gente fazer os pontos, tudo bem, vamos modernizar porque o Neymar está trazendo dinheiro. Não, tem obstáculos antigos. Essa coisa de feudo mesmo. Olha, o clube pertence a uma família. Os conselheiros também estão interessados em aparecer, em ganhar espaço. E eles tratam o Santos como se fosse um pedaço, uma extensão da casa de praia deles. Então é isso. Esse é o grande problema. Mas para o Santos, se virasse SAF, com uma SAF séria, bem organizada, seria excelente. Porque se o Neymar sair em junho, vai ser só o que o Santos conseguiu guardar nos cofrinhos. Se conseguiu ganhar, a previsão é que o Santos com o Neymar até junho consiga pelo menos 100 a 120 milhões de vários aportes financeiros. Agora, depois, ninguém sabe. Por isso que é essa aflição, assim. Se a gente parar para pensar e se afastar, há uma aflição do Santos gigante para ganhar o máximo de dinheiro agora. Se você aperta o Marcelo Teixeira, ele olha nos seus olhos e ele não tem certeza se o Neymar fica depois de junho.
JR 15 Minutos termina aqui. Eu agradeço a participação do Cosme Rimoli, colunista do portal R7. Obrigado, Cosme, mais uma vez. Obrigado, é um prazer enorme estar com você. O Bruno é um amigo do coração e, assim, vamos ver o Neymar contra o Corinthians. Aí acho que vai começar a dar um choque de realidade, principalmente no seu coração iludido, Bruno. Agradeço também a participação de você, Bruno Piscinato. Valeu pela sua participação aqui no JR 15 Minutos. Que é isso, eu que agradeço, Cosme. É um prazer estar com os amigos. Com certeza. A gente lembra o ouvinte para ler a coluna do Cosme Rimoli no r7.com, sempre com novidades, sempre com informações relevantes do futebol e do esporte. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você acompanha o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!